Olá, esse é o Clube do Livro Traduzido. Eu, Gisele. E eu, Manu. Nos encontramos uma vez por mês aqui em Curitiba para discutir um livro traduzido com a pessoa que traduziu. Os encontros são gravados e aqui compartilhamos uma colagem dessa conversa com vocês com alguns comentários nossos. Os encontros estão na Livraria Arte e Letra e de vez em quando você vai notar alguns sons do ambiente. Nesse episódio, por exemplo, você vai ouvir um pouquinho de chuva e uma participação especial do Olívio, o filho do Bruno, nosso tradutor convidado, e da Luísa. Então, como é que funcionam os encontros? Nós começamos fazendo 5 perguntas sobre a tradução do livro, depois abrimos para perguntas e comentários de participantes. Nesse primeiro encontro, conversamos com Bruno Cobalcini Matos para falar sobre o livro Vocês Brilham no Escuro, da escritora boliviana Liliana Colanzi, publicado pela editora Mundarel em 2023. Para começar, pedimos para o Bruno falar um pouco da própria carreira da tradução e como ele chegou nesse livro. De uma maneira não tão glamourosa, mas eu tenho um amigo que é tradutor também. Hoje em dia acho que todos os meus amigos quase são tradutores. Mas ele estava com mais serviço do que ele dava conta. Ele precisava de ajuda para traduzir um livro altamente questionável, sobre qualquer aspecto, assim, era um trabalho ruim, e ele pediu ajuda para mim e depois se dispôs a revisar comigo a tradução. Eu ia lendo em voz alta, a gente ia debatendo coisas, e acho que a gente fez isso com 3 livros, que eram livros infanto-juvenis, assim, que jamais deixaria chegar perto, mas jamais compraria para o meu filho. Eram coisas realmente muito ruins, e a partir disso eu conseguia, assim, ter alguma inserção para alguns primeiros livros que eu traduzi. Também porque eu fazia revisão de tradução para uma amiga minha, a Candice, acho que ela nem traduz mais, mas ela traduzia muito para Belas Letras, que é uma editora pequena do Rio Grande do Sul, que é meio especializada hoje em dia em livros de rock. E aí eu fazia as revisões das traduções dela, e daí lá pela Santos resolveram testar se eu não queria fazer alguma tradução, e acabei fazendo 4 ou 5 para eles. Alguns livros, assim, razoáveis, mas a maioria deles de temas com os quais eu não tinha muita afinidade. E isso é uma coisa que eu penso muito hoje em dia, porque daí depois disso eu comecei a ter um currículo na tradução, de conseguir enviar para outras editoras e pedir trabalho. E eu acho que eu fiquei uns 7 anos traduzindo livros não glamourosos, assim. Às vezes com trabalhos editoriais bons, às vezes não. E é uma coisa que eu penso muito, assim, ando com isso na cabeça quando se fala a gente vai virar preparador de tradução de inteligência artificial. E eu sempre penso, mas as pessoas vão ficar 7 anos revisando e traduzindo em casa coisas que não interessam elas para adquirir essa experiência, para conseguir chegar num livro que tenha uma especificidade maior de linguagem, porque na época eu não aguentava mais traduzir o tipo de livro que eu traduzia, a partir de um certo momento ali, no início da pandemia. Eu até tenho uma piada que eu reclamei com o Daniel Falkenbach, que acho que é amigo de várias pessoas aqui, que é professor de latim, tradutor também, que eu falei, Daniel, eu não aguento mais traduzir esse tipo de coisa, eu queria começar a trabalhar mais com ficção. Na mesma semana eu recebi 2 convites de pessoas diferentes para 2 projetos diferentes, nunca mais parou. Então eu descobri quem é a pessoa responsável por distribuir trabalhos no Brasil. Se vocês tiverem algum problema de carreira, falem com o Daniel, que ele resolve. Mas tem isso, assim, olhando em retrospecto, eu penso que eu não conseguiria ter feito as coisas que eu faço hoje em dia de maneira satisfatória se eu não tivesse passado por essa coisa que é um pouco mais chão de fábrica, assim. E também não teria aprendido que às vezes é muito mais interessante trabalhar para uma editora pequena, trabalhar para um livro que é, entre muitas aspas, sem graça para nós, porque tu tem um ambiente de trabalho que é melhor, tu trabalha com pessoas mais competentes, a coisa é um pouco loteria. Geralmente a qualidade da obra ela não acompanha a qualidade editorial. Assim. Não é que sejam coisas inimigas, mas uma coisa não puxa a outra automaticamente. Eu traduzi livros excelentes em processos um pouco difíceis e traduzi livros assim que, sei lá, não deixaram nenhuma marca em mim, mas foi maravilhoso o trabalho. Então o Bruno Tradutor é um pouco isso, assim, um longo percurso de chão de fábrica, e nos últimos 5 anos eu não tenho do que reclamar. Assim. E esse livro especificamente, como que você chegou nele? Eu estava tentando lembrar, eu não me lembro como é que a Silvia chegou até mim. Alguém indicou, eu acho, alguém que já tinha trabalhado comigo, provavelmente a Eloá, que é preparadora, que essa também é uma questão assim, de tradução, como é importante a gente ter um bom relacionamento com todos os profissionais editoriais, porque as indicações elas vêm de lugares inimaginados às vezes.
E eu acho que a Eloá trabalhava com a Mundarel e a Silvia, que é editora da Mundarel, pediu uma indicação para ela de alguém para traduzir. E um pouco pela temática, ela falou, olha, acho que o Bruno teria a ver com isso. E aí acabei conhecendo a Silvia por meio desse trabalho, assim. Depois a gente fez mais 3 ou 4 livros, tem alguns para sair agora. Vocês Brilham no Escuro é um livro de contos. Em comum, eles exploram a relação entre comunidades da América Latina, em especial a América do Sul, Inclusive o Brasil. com avanços tecnológicos da sociedade. A Colanzi tem um pezinho da ficção especulativa e científica, até flertando um pouco com o terror, o que a gente já conhece de outras escritoras latino-americanas. Uma das grandes sacadas do livro é que os lugares retratados não são cenários frequentes na literatura latino-americana. São uma caverna isolada, uma cidadezinha no meio da Amazônia ou até a periferia de Goiânia, onde coisas fantásticas acontecem no meio da vida comum. O curioso para nós do Brasil é que um dos contos, que dá também título ao livro, faz referência ao acidente de Césio 137 em Goiânia, que aconteceu em setembro de 1987. Para criar uma ficção a partir de personagens históricas e reais que viveram essa tragédia, a autora traduz para o espanhol, do seu jeito e como escritora, vários documentos e reportagens da época escritos em português brasileiro. A Liliana entende português e perguntamos ao Bruno como foi retraduzir esses trechos que têm relação com a nossa própria língua. Na verdade, assim como que é traduzir uma autora que fala português, eu não sei porque eu não sabia que ela falava português. Eu peguei, traduzi o livro e aí... Depois que a Silvia Massimini Félix, não confundir com a Silvia, editora da Mundarel, que foi a preparadora do livro, passou para mim que a gente recebeu um feedback da Liliana, para a gente discutir algumas coisas. E daí foi muito legal, porque ela lê em português, eu acho que ela aproveitou um pouco como um momento também de ela reler o próprio livro, e ela, corta essa frase aqui, tem uma frase que ela cortou, que ela não gostou mais. Que era um atraso, eu me lembro, eu estava conferindo agora do e-mail que ela mandou, que era um e-mail em inglês, inclusive. Acho que ela ficou insegura de escrever em português. Que era tipo, corta esse atraso do aeroporto aí, isso aí não precisa. Ela fez uma listinha de coisas, assim, de comentários do livro, que alguns eram coisas que ela mudou de ideia, e ela pescou alguns enganos dela, assim, por exemplo, no Vocês Brilham no Escuro, no conto, tem um momento em que ela fala de enterrar os materiais radioativos no Amazonas. No espanhol está Amazonas. E aí eu traduzi para no Amazonas. E ela, não, mas eu estava pesquisando aqui que Amazonas é o estado, né? Vocês não falariam na Amazônia, porque eu quero dizer que seria enterrado na floresta. E aí, então, ela descobriu que estava errado no original, arrumou isso e tal. Ela pescou alguns erros nossos, porque no Atomito ali tem El Alto, né, que é uma cidade, e tem Abajo. E a gente não passou batido que é a maneira como as pessoas que moram em El Alto se referem a La Paz. E daí a gente acabou colocando La Paz, porque parecia que era uma coisa um pouco mais ficcional, assim, um pouco mais solta. Que era difícil saber se a cidade de fato existia ou não. Então foi legal esse pós, assim, da tradução, de descobrir que tem, enfim, conversar com ela, discutir algumas decisões até. Mas, em relação aos documentos em português, isso foi interessante, porque tem um trecho bem específico que eu acho que ela coloca ali o ponto do ferro velho. É a página 95. A gente tinha traduzido para o ponto da sucata. E daí ela falou, não, mas eu tenho aqui uma foto desse lugar e está escrito ponto do ferro velho. E daí tinha a placa ali, acho que até o telefone, na página 95, até o telefone que aparece ali é o telefone do ponto do ferro velho na época. E daí foi legal assim, notar que de fato tinha toda uma documentação, porque algumas coisas a gente notou. Um pouco por acidente, tem um momento em que ela usa trechos de um relatório do Ministério Público, e aí que me bateu, assim, que será que isso não existe, esse documento? E eu acabei encontrando na internet o documento no qual ela tinha se baseado para esse trecho, e aí eu joguei fora a minha tradução e copiei direto o que estava lá no relatório, porque senão ia ficar uma coisa meio, tipo, ela tinha traduzido da maneira dela, mas não tinha nenhum, como é que eu vou dizer, não tinha um trabalho criativo maior, assim, não tinha extrapolações em cima daquela tradução. Era uma tradução bem fidedigna, e daí eu voltei atrás e copiei direto do relatório. E foi legal que que eu digo eu, a Silvia, a gente foi um pouco descobrindo o percurso criativo dela, porque tem uma notícia de jornal dentro também, que eu acho que é passeio fotográfico agora eu esqueci o nome da cidade, que é ali
na Grande Goiânia, Abadia de Goiás. E eu encontrei essa matéria, só que a matéria é muito mal escrita, assim, é uma coisa feia, não foi revisada, eu não sei, é uma coisa bem jornal semi-amadora, assim. E esse ela extrapolou muito, ela consertou, cortou um monte de coisa, deixou mais bonito o texto. Imagino eu que tenha ido atrás de fotografias de Abadia de Goiás, porque ela incluiu pontos que não estavam na matéria. Então teve um pouco esse duplo critério, assim, que o documento eu mantive exatamente igual que era, até por ter um tom mais oficialesco, assim. E a questão de Abadia de Goiás ali, eu achei que era um pouco mais uma inspiração. E aí eu traduzi o texto dela, que era muito melhor do que o original. O original que eu digo que é a fonte de inspiração. Mais um tema que apareceu na nossa conversa foram os nomes geográficos, que podem ser um pepino de tradução. Nem sempre temos uma convenção para nomes de lugares. Pensem aí vocês, como é que ficaria o nome da cidade onde vocês moram, traduzido para o inglês ou outra língua? E muitas vezes, quando ouvimos o nome de um lugar que a gente já conhece, podemos intuir alguma informação do lugar, como o clima ou alguma característica natural. Mas isso pode não acontecer com lugares que são mais desconhecidos para nós. Então, nossa próxima pergunta para o Bruno foi saber como ele lidou com isso na hora de traduzir. Eu acho que uma característica, esse livro consegue fazer uma coisa que é difícil para um livro de contos, ele consegue fazer ele tem uma unidade, uma coesão, que não é temática, né? Ela é muito de uma espécie de abordagem que passa muito por essa questão da geografia, porque a gente tem não sei se quase, acho que o tempo inteiro a sensação que dá é que o centro dos contos, ele não é o enredo, ele é o lugar, né? Ele é o espaço, assim, a localização dele. E acho que isso é muito visível no A Caverna, o conto que abre o livro, porque ele é um conto que tem como único fio condutor a caverna, né? E daí essa coisa de, ao mesmo tempo que é uma caverna genérica, ela vai deixando de ser genérica ao longo do texto. Então tem uma construção de espaço ali que eu acho que ela até coloca em segundo plano a geografia do mundo concreto, assim, do mundo real, porque a gente vai pensar que é em Goiânia, mas não é exatamente Goiânia essa Goiânia dela, né? É uma Goiânia que ela vai criando, que a gente até estava conversando agora, eu e a Manu, antes do evento da banda que surge ali em espaços ocupados, tem o Zé Maconha, a garota, esqueci o nome dela agora, não é menina suicida, é alguma coisa assim. E vai criando um ambiente, um espaço e um submundo que eu não sei se existe em Goiânia e, assim, em um certo nível não me interessa muito saber, assim. Porque tem uma coisa levemente distópica, né? Assim, é uma Goiânia pós-apocalíptica, né? Assim, para mim, o aspecto mais forte dela como escritora, assim, é essa criação de espaço pela escrita. Então eu acabei não me prendendo tanto ao espaço prévio, assim, a questão de pensar como é La Paz, como é El Alto, como é Goiânia, de ir atrás de uma pesquisa do espaço, porque eu acho que ela está criando um recorte que acaba sendo quase independente em relação à cidade. Tu não precisa saber como é Goiânia para entender exatamente do que ela está falando nesse conto, assim. E muito possivelmente uma Goiânia que não condiz com a Goiânia real. Eu acabei aceitando um pouco, da mesma maneira como ela faz essa apropriação dos documentos, assim, algumas coisas ela passa ipsiliteris, outras ela transforma. Eu acho que tem um pouco esse processo com a cidade também. E como vocês ouviram, o Bolívio quis colaborar bastante com essa resposta do pai. Agora a minha parte favorita, uma pergunta que sempre gosto de fazer para quem traduz. Qual a obsessão que elas carregam enquanto estão trabalhando em determinado projeto? A Júlia Reis, que ainda vai aparecer aqui no podcast, costuma usar as obsessões tradutórias, inclusive como matéria de escrita. Então eu perguntei para o Bruno das obsessões dele e o que ele leva dessa tradução em específico. Levo, com certeza. Acho que mesmo não sabendo, a gente leva de todas as traduções que a gente faz, mas nesse caso específico eu acho que eu levo sabendo um pouco, que é essa questão de tentar, dentro do nível em que isso é possível e também até o ponto em que isso é interessante, tentar recriar um pouco qual foi o processo criativo daquilo, de entender ficar mais desconfiado de será que esse documento existe? E às vezes tu vai lá e descobre que sim, que aquele documento que ela está citando existe, mas em outros casos de tradução talvez não seja relevante ele existir, mas de qualquer maneira é interessante a gente acompanhar assim, o que ela optou por manter e o que ela optou por transformar. Assim. Então eu acho que isso foi uma coisa que me impactou bastante como tradutor.
Eu tive alguma obsessão com o caso do Césio, que é uma coisa que eu acho que é geracional para começo de conversa, né? Todos nós temos um pouco daquele trauma, assim, de não pegar coisas brilhantes, eu tinha isso. O meu pai, ele trabalhou durante muito tempo, meus pais são engenheiros ambientais, e o meu pai trabalhava com transporte de cargas perigosas, então ele contava todas as coisas, ele trabalhava fazendo projetos para salas de raio-x. Então, assim, esse é um caso muito paradigmático, porque ele mudou completamente a maneira como as coisas eram feitas, assim, em termos de segurança. Então, eu sempre tive um pouco isso, mas eu criei uma certa obsessão imagética com a coisa de um visual um pouco radioativo, assim, digamos, eu acho que o Ciron Franco, que ele não vem por acaso nesse assunto, ele é um pintor goiano, ele é um dos pintores mais importantes do Brasil hoje, mas ele por ser de Goiânia, logo após o acidente com o Césio, ele um pouco foi um porta-voz de um movimento, porque começou uma reação, assim, por ser um caso tão estranho, de as pessoas não quererem mais nada que viesse de Goiânia, queriam, sei lá, proibir que as pessoas de Goiânia viajassem, não comprar nenhum produto que tenha sido feito em Goiânia. E então ele começa a fazer um programa de conscientização mesmo, de levar outras pessoas ilustres de Goiânia lá. Salvo engano, nem Mato Grosso, apesar do nome de Goiânia. E era outro rosto do movimento, assim. E ele fez uma série de pinturas usando terra de Goiânia. Assim, ele colava a terra no quadro para dizer, olha, isso aqui tanto não é radioativo que o pessoal coloca em museu e paga um dinheirão pelas minhas coisas, tendo essa terra da qual vocês têm medo. E ele tem uma fase ali bem esquisita, assim, não sei se tem tudo que ele faz é esquisito, mas não sei se tem um fio direto, mas ele passa a ter ali nos anos 90, um trabalho de árvores das quais saem cabeças, saem cachorros, tem uma coisa um pouco maluca, assim. E eu fiquei bem obcecado com esse tipo de visual, assim. Mas acaba sendo uma coisa posterior à tradução, né? Não é algo que afetou a tradução. Tem algumas traduções que nos dão prejuízo, no fim das contas. Eu falo muito isso de quando eu traduzi o Alberto Brecht, o texto não era dele, né? Mas tinha uns quadrinhos do Alberto Brecht para acompanhando as letras. E eu acabei comprando a obra completa dele aos poucos, e um dia eu calculei, eu pensei, cara, eu gastei mais dinheiro com esse cara do que essa tradução me deu, e eu tava completamente desencanado, eu tinha lido uma coisa, sei lá quantos anos atrás, e daí fui entrando no buraco dos quadrinhos argentinos, e pegando livros de todo mundo que tinha trabalhado com ele, e no fim foi meio com um preju, assim. Então a tradução tem um pouco isso às vezes, de nos fazer ir atrás de outros livros do autor, mas no caso da Liliana até é curioso, que tem uma foto no livro, né? E a foto, se eu não estou enganado, é do Mamani, que inclusive mora em São Paulo. O Gabriel Mamani. E eu fui atrás do livro dele e tal, que eu acabei traduzindo depois. Por coincidência, assim. Eu acho que talvez por coincidência não, porque talvez tenham pensado que o cara traduziu a Liliana e tem a ver, assim. Mas ele é autor de Seul, São Paulo, que saiu pela Todavia. E eu puxei um pouco esse fio também digamos, da geração atual boliviana. Mas nesse buraco aí eu já estava, assim, acho que o meu ponto de interesse na literatura maior é, sem dúvida nenhuma, é a literatura latino-americana contemporânea. Assim. Então abrimos para o público. A primeira pergunta veio de Alan Noronha Santiago, mestre em estudos literários, tradutor, revisor, um baita preparador e até dramaturgo. Oi, eu queria fazer uma pergunta sobre rotina de tradução. Tem um horário fixo, tem uma quantidade fixa de páginas, tem... assim, a coisa mais chata possível, assim, da rotina, porque falar de tradução sempre é falar um pouco dessa coisa, né, o tradutor e tal, e a palavra e ideias, mas e a parte prática, que existe e pode ser sacal às vezes, enfim, ou não. Eu queria ouvir de ti como é que é esse dia a dia, o rame-rame da tradução. Eu não consigo dormir se não tiver um calendário, assim, porque tipo, tem uma tradução e tem que entregar no dia tal, eu preciso saber quantas laudas eu tenho, eu sei a média de quanto tempo leva para revisar, eu geralmente, dependendo do livro eu aumento, mas eu coloco assim uma média de 10 laudas por dia para traduzir e 20 para revisar, 20 por dia para revisar. Às vezes eu aumento, mas é porque... senão eu não funciono, assim, é uma falência total de órgãos, eu não consigo nunca mais dormir, meu Deus, e se não der tempo? Ali eu sei, vai dar tempo. E por que isso funciona bem pra mim? Quando eu comecei a traduzir, eu já coloquei isso, mas o que acabava é que
eu não sabia trabalhar o que acabava acontecendo é que eu não sabia trabalhar em casa. Então eu ficava fazendo outras coisas durante o dia e eu ia dormir, sei lá, 2 da manhã, porque eu cumpria a meta, mas num horário não razoável. Depois que eu casei com a Luísa, comecei a morar com ela em 2014, ela tinha um horário fixo de trabalho e era muito chato ela voltar do trabalho e eu continuava trabalhando para sempre. A gente jantava junto e até amanhã, assim. Então eu comecei a adequar o meu horário ao horário de trabalho dela. Aí depois que o Olívio nasceu, virou qualquer coisa, né? Assim, daí tipo, boa sorte a todos. Eu aumentei os meus prazos, porque eu sempre coloco uma margem de erro do tipo 10, 15 dias. Porque o trabalho da Lu não é flexível, então às vezes ele fica doente. Quando ele tinha babá, às vezes o filho da babá ficava doente. E não tem o que fazer, né? Assim, paciência da tradução. Às vezes eu compenso no fim de semana, mas eu gostaria de conseguir traduzir mais laudas, né? Não porque na verdade eu não gostaria, eu teria que traduzir mais laudas por uma questão de remuneração mesmo. Eu sei que a Gi traduz mais do que isso por dia, eu morro de inveja. Dependendo do livro eu vou melhor, geralmente engrena, mas assim, eu funciono muito com essa meta. Ela é muito adaptável. Tem livros de não ficção que eu cheguei a botar 20 por dia. Tem livros de literatura que eu cheguei a botar 5 por dia e penava muito, assim. O Homens de Milho acho que foi um grande exemplo. E até tem uma anedota, assim, que eu conheci quando eu fui traduzir o Homens de Milho, que acho que foi a tradução mais difícil que eu fiz. É o livro mais esquisito, eu acho, do Miguel Ángel Asturias, que é um autor guatemalteco, ganhou o Nobel de 67, se eu não estou enganado. E o livro é maravilhoso, mas é um livro esquisito, assim. E era um trabalho de pesquisa muito grande ao redor. E eu pensei, eu não vou conseguir dar conta disso, assim, eu não vou conseguir bancar isso sozinho. Eu vou ter que achar alguém que entenda mais esse livro do que eu, assim. E eu fiz uma pesquisa e descobri que uma única pessoa no Brasil tinha estudado esse livro, tinha feito uma dissertação de mestrado sobre ele na USP, que era a Adriana Junqueira, que por uma coincidência grande foi colega de faculdade na letras da Silvia Massimini Félix, que foi a preparadora do Vocês Brilham no Escuro. E daí eu escrevi para a Adriana, olha, eu vou traduzir esse livro e tal, não sei se você já tinha pensado em traduzir ele, se, sei lá, vai que ela já tivesse no meio do caminho, eu passava para ela a missão, que era um projeto que ainda não tinha começado, né? Você gostaria de fazer a preparação? E ela me respondeu bem curta, assim, precisamos fazer uma chamada de vídeo. Eu, tá, vamos fazer uma chamada de vídeo. Daí eu liguei a chamada de vídeo, ela olhou para mim e falou, tá, é jovem. Porque quando tu me falou que ia traduzir esse livro, eu fiquei em dúvida. É louco ou é jovem? E daí, enfim, faz uns anos, eu não, mas assim, vai ser tão ruim assim. Ela para um jovem, não, eu não conseguiria mais, assim. Eu vou ficar tão travada de, será que isso aqui vai dar certo? Que não vai rolar. Então foi bom porque eu tinha ela como rede de segurança, se as coisas dessem errado, mas se eu não tivesse cumprido à risca 5 laudas por dia, acho que depois eu até aumentei para 6 quando parou a obra do lado do apartamento que eu morava na época, que daí eu ficava menos transtornado, e a gente vai pegando o ritmo também do livro, né? Se eu não tivesse feito isso, eu estava até hoje, assim, esse livro, a Letícia, a Manu, fizeram comigo um curso que a Gi deu de notas de tradução, e devem ter reparado que eu tenho uma obsessão em falar sobre essa tradução, porque foi um negócio muito, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, assim? Esse curso que o Bruno menciona foi um curso livre que dei como doutoranda do programa de pós-graduação em letras da Universidade Federal do Paraná. Nós lemos e discutimos vários textos escritos por tradutores e tradutoras sobre suas próprias práticas. E quem sabe isso não vira o tema de um episódio no futuro. Já o livro que o Bruno comenta, O Homem de Milho, foi publicado em espanhol em 1949 e escrito pelo guatemalteco Miguel Ángel Asturias. O espanhol não é o nosso forte. Que inclusive ganhou o Nobel em 67 e depois virou título de premiação de literatura de língua espanhola. Bom, resumidamente, o livro emula a cosmovisão indígena para discutir questões coloniais e tradição de povos locais. A tradução do Bruno saiu pela editora Pinar em 2022. O Bruno também chamou a atenção para as várias pessoas que fazem parte da edição de um livro depois da tradução. Tipo preparação, revisão, edição, capista. E isso chega até no marketing, assessoria de imprensa e no setor de vendas. Citar todas as pessoas nos lembra que quando estamos lendo um livro do, sei lá, Dostoiévski, na verdade estamos lendo um trabalho de esforço coletivo. Eu acho que a tradução ela tem um pouco uma coisa que também tem da escrita, que é um trabalho solitário, mas coletivo. Porque todo mundo trabalha sozinho, mas coletivamente, assim. E acho que o processo editorial ele é muito assim, e às vezes é coletivo com pessoas que a gente não conhece. A Adriana foi muito importante na tradução do Mês de Milho.
Mas existia uma tradução crítica organizada por um tradutor que acho que não é mais vivo, o Gerard Martin, do Homens de Milho, do Hombres de Maíz, né, no caso, era uma edição em espanhol, que foi um guia, assim, completo, até das coisas que eu discordava completamente, era uma referência, assim, que sem aquele livro eu acho que não ia dar certo, assim. E eu fico pensando muito também, a dissertação da Adriana, se não estou enganado, é de 2005. E às vezes eu pelo menos, tenho um pouco essa coisa, o que eu estou fazendo, dedicando um tempo aqui a algumas coisas que são importantes para mim, mas ninguém vai dar tanta atenção, e alguém às vezes vai, 20 anos depois, alguém vai, não é só dar atenção, alguém vai precisar daquilo para fazer outra coisa. Não existe, né, um trabalho editorial que... Existe trabalho editorial que é feito sozinho, que é aquela coisa que a gente diz, nossa, que livro horroroso, ele parece que alguém fez sozinho isso aqui. É uma coisa que eu já falei várias vezes. O cara revisou e fez a capa, né, porque não é possível. Então tem isso, até para alguém te dizer, não, você tá louco aqui, calma. Ou para dizer, não fique louco. A próxima pergunta é da Nilceia Pedra, professora de espanhol e tradução aqui da Universidade Federal do Paraná. Ela também é tradutora e está na nossa lista de próximas convidadas. Bruno, na verdade são duas perguntas. A primeira é uma que eu sempre faço para tradutores, tradutoras em geral, que é como você se prepara para a tua tradução. Então, você lê o livro antes, você começa a traduzir. Essa é sempre uma questão que eu gosto de escutar os tradutores falando. E a outra é, por exemplo, depois que eu tive o Miguel, algumas cenas me travam. Então, quando eu estava lendo a tua tradução, a cena na caverna, na hora, logo após o parto, eu parei, fui respirar e fui tomar uma água para voltar. Na tua experiência de tradutor, por tuas experiências de vida como pai ou qualquer uma delas, tem momentos em que você precisa parar e tomar uma água, assim, como a Manu fez agora, para continuar? Eu vou começar de trás para frente, de sim, ser pai, por exemplo, a Luísa que está tentando acompanhar ali, que é minha esposa, mas o nosso filho tá desafiador. Num ótimo sentido, ele tá só com muita energia e saúde. A gente tem coisas que a gente não consegue mais ver, né? Desde notícia até, assim, parece que gera um sofrimento mental. Eu não sou uma pessoa da propaganda do tenha filhos, porque eu acho que é uma decisão muito pessoal e tem que estar afim, e não é que vira uma pessoa melhor, mas no meu caso, eu sinto que eu me tornei um pouco mais ser humano depois de ter filho, assim, que eu passei a ter uma sensibilidade maior para algumas coisas que eu não tinha. Que talvez não seja a exclusividade da experiência de ser pai, talvez existam outras que eu não tive e que acabam despertando um pouco a mesma coisa. Mas a Luísa ainda estava grávida quando eu fiz essa tradução. Então eu tive uma outra angústia, assim, de meu Deus, assim, como seria fazer um parto sem nenhum auxílio, né? Só um pouco de contexto, esse conto específico tem uma mulher que faz ali um parto sozinha e tem... querendo avisar, mas sem dar os spoilers, seria um ato de violência posterior. Mas é um spoiler da página 3 ou 4 ali também, na primeira cena do livro. Mas é uma cena muito animalesca, né? Até eu estava olhando os comentários que eu tinha mandado para edição, para me preparar para cá, e dizia que era uma mulher que estava, eu acho que era abultada, o adjetivo, que até eu acabei traduzindo para alguma coisa do tipo que ela estava carregando um volume, ou estava carregada, alguma coisa bem feia. E acho que talvez pelo negócio, assim, de ser a gente lá naquela função de obstetra e consultas, e a Luísa grávida, mas eu vou explicar aqui porque que eu estou usando essa palavra feia. Eu falei, olha, como é uma cena, porque é meio na idade da pedra, assim, né? Como é uma cena feia e tal, eu estou usando um adjetivo feio, porque no original tá feio e é uma coisa assim que não é embaraçada, né? Ela tá abultada. A gente acabou mantendo isso, mas eu acho que é curioso eu ter sentido a obrigação de me justificar ali para a preparação e para a editora. E como eu me preparo para as traduções, eu bem no começo da carreira sentia que era dever moral ler antes, e que eu tinha que ler antes e aí traduzir, e aí o meu processo no começo era assim, eu lia o livro, traduzia o livro, fazia o cotejo e fazia uma última leitura para ver como o texto ficou em português. Isso não dá, assim, eu não consigo por termos financeiros. Eu não consigo fazer 4 leituras. E aí eu eliminei aquela última leitura do texto já cotejado, que eu achei que eu às vezes acabava mudando coisas para pior, já começava a ficar muito cansado no texto. Eu sou um grande fã de preparadores de texto, confio muito, não discuto.
Dependendo de quem é, quando é pessoas com quem eu já trabalhei muito tempo, muitas vezes, como a Silvia, a Massimiliano Félix e a Eloá Pina, eu já quase não olho, assim, olho os comentários e confio demais, porque são pessoas que eu sei que vão melhorar o texto. E se eu ficar brigando, é capaz de eu piorar. O que eu não quero que mexa de jeito nenhum, eu deixo comentários e explico por quê. Então, passaram a ser 3 leituras. Eu lia o livro, traduzia ele e depois fazia o cotejo. E aí eu comecei a falhar, às vezes, na primeira leitura, porque não dava tempo, porque estava me mudando, estava vindo do Rio Grande do Sul para o Paraná. E eu notei que eu traduzia melhor quando eu não lia antes. Eu não sei se essa é uma experiência universal, mas eu tenho uma sensibilidade. Se eu estou traduzindo enquanto leio, eu tenho uma sensibilidade para repetição de estruturas, para erros até, assim, repetições que soam como erros, para uso de vocabulário, que é um nível de atenção que eu não consigo reproduzir numa segunda leitura. E que é uma coisa que é muito do cotidiano e que vai se perdendo. Depois que eu li uma semana atrás e vou começar a traduzir, eu já não noto que o cara está usando o autor ou a autora está usando alguma palavra um pouquinho fora da média, assim, diversas vezes, só num capítulo. Que pode ser intencional e pode não ser, mas é uma característica do livro, né? E eu acabei notando que eu até demorava mais para traduzir, se era para traduzir sem ter lido antes, mas que saía um resultado que me deixava mais contente, assim. Eu até acho que eu não ganho tempo com isso, eu acho que acaba sendo uma tradução mais demorada, mas me dá também um incentivo muito maior, porque eu fico querendo acompanhar o livro, assim. Então a meta deixa de ser um desafio, assim, porque voltando um pouco na pergunta do Alan, eu coloco um mínimo de laudas por dia. Se eu passar, eu passo, quero traduzir um pouco mais, beleza? Mas eu não transfiro para o dia seguinte. Do tipo, se eu fiz 12 hoje, eu não vou fazer 8 amanhã. Eu vou fazer 10 amanhã e que bom, assim, vou ganhar um tempo lá no fim. E quando eu leio pela primeira vez enquanto estou traduzindo, dá mais gás, assim, eu passo dos 10 com mais frequência. Então hoje em dia eu acabo fazendo a tradução direto com a leitura e depois o cotejo. E o cotejo é a parte mais dolorosa até, assim, mas às vezes eu fico feliz, assim, de como melhorou, assim, e não porque eu sou muito bom, porque estava muito feio, e é impressionante, assim, como é importante, voltando para aquela questão lá do início da IA, a gente vai virar preparador de IA, para mim, é importante esse contato chato, batido ali com o texto, aquele primeiro enfrentamento, porque tem muitas coisas que a gente vai trabalhando até no inconsciente, mas muito no consciente também, que depois o cotejo dá um salto de qualidade no texto em comparação ao que ele era na primeira passada, que para mim eu chego a ter vergonha, assim, de mandar o primeiro rascunho. Para mim o trabalho real, assim, o trabalho fino, o trabalho de artesão, assim, ele é no cotejo do texto com o original depois de ter traduzido. Você lembra quantos meses você ficou traduzindo esse? Cara, isso foi muito rápido, porque a gente ia se mudar com a Luísa já com 7 meses e meio de gravidez. Ela é pequenininha, né? 8 meses na mudança. E eu pensei, eu preciso terminar esse livro neste apartamento. Porque depois eu vou fazer a mudança sozinho, eu não sei até onde vai... No fim ele nasceu com quase 10 meses, né? Não sei de jeito nenhum. Mas eu tinha medo, meu Deus, se ele nascer eu vou perder o prazo, porque depois a minha vida não me pertence mais. Mas era isso, eu acho que ele foi traduzido, cara, em menos de 15 dias, assim, talvez... Eu fico com vergonha de dizer porque parece que está desmerecendo, e não, foi obrigação da vida, mas talvez tenha sido uns 10 dias. Assim. Agora quem faz a pergunta é a Angélica Neri, mestre em estudos literários pela Universidade Federal do Paraná e tradutora do alemão para o português. Eu achei interessante você comentar que vocês tiveram por intermédio, né, mas teve uma conversa com a autora em que ela passou alguns feedbacks e tal, e isso é um certo privilégio, né? Pode não ser, dependendo do escritor, da escritora, mas é um privilégio, porque quando a gente está traduzindo, a gente sempre pensa em coisas que a gente, sei lá, gostaria de perguntar ou conversar com a pessoa que escreveu. E aí eu achei interessante que ela acabou mudando algumas coisas no livro, né? E aí eu queria saber se você tem notícia se isso no original foi mudado, se teve uma nova edição em que essas coisas foram alteradas, corrigidas, porque... É curioso, né? Porque a tradução é sempre um outro livro e é sempre um livro diferente do original, né? Mas esse acaba ainda sendo diferente em um outro nível, porque tiveram essas mudanças. E aí, queria saber se no original, como é que ficou. Eu não tenho essa informação, mas eu acredito que sim, pelo seguinte... como eu tinha que ser entregue rápido. Porque quando a gente fez a tradução, eu estava olhando hoje para ver para cá os e-mails que eu troquei com a editora na época, e tem um momento em que a Silvia diz, Bruno,
descobri aqui que tinha uma outra versão posterior à que eu te mandei. E aquela me mandou, eu acho que é anterior a essa daqui. Mas essa edição aqui já tem ali o selinho de que ela foi vencedora do prêmio Ribeira del Ouro, né? Del Duero. E então eu acho que tem uma edição anterior. E aí a gente usou uma como referência e a Silvia me mandou uma mensagem dizendo: Bruno, olha só, não entra em pânico, porque a Luísa ainda grávida, né? O negócio ainda. Eu descobri que a Liliana tinha um livro já, uma outra edição com alterações em relação àquela edição que a gente usou como referência. Mas é muito pouca coisa. E daí a gente fez uma comparação de arquivos e era realmente era um trabalho bem minucioso. Assim, eu acho bonito esse nível de perfeccionismo da Liliana, até porque eu não tive como escritor, mas ela faz pequenas alterações. Eu acho que ela deve ter avisado depois, porque ela já tinha feito isso antes. Assim, a edição que a gente usou já tinha sido alterada, e eu até fico pensando se no caso de Goiânia ali não pode ter essa questão do Amazonas. Eu comentei aqui, né? Acho que foi gravado, do Amazonas, Amazônia ali. Eu acho que já é uma questão que ela talvez tenha mudado, assim. Porque ela foi fazer a pesquisa lendo a edição em português. E como ela tem algum contato com o Brasil, acho que um pouco frequente, ela também é editora, né? Eu não sei o quanto isso não interfere nesse tipo de cuidado, mas eu acredito que tenha sido mudado. E sabe que eu não tenho, só voltando no que tu disse, eu não tenho tanta vontade de escrever para os escritores, porque eu fico com um pouco de medo, às vezes, de que a coisa vai ficando muito amarrada e a gente vai perdendo um pouco o controle, não no sentido de eu quero ter controle do meu processo, sobre o meu processo, mas que a coisa vá bagunçando mesmo, assim. Eu às vezes tenho aquela vontade meio constrangida de: o que tu está falando aqui, assim, porque a gente às vezes tem que tomar uma decisão. Eu já traduzi vários autores que não estão mais vivos, assim, que é tipo, olha, tem uma interpretação ambígua aqui, a gente vai ter que decidir, assim, o que vai ser feito. Mas eu não tenho tanta vontade de conversar com os autores. Agora o Bruno vai contar um caos muito legal de tradução, mas ele se confunde um pouquinho com o nome do autor. Ele começa falando sobre o argentino Pablo Katiadjian, quando na realidade era um texto do também argentino J.P. Zoe, ambos traduzidos pelo Bruno. Para confundir ainda mais, os dois autores são amigos. Ele mesmo, o Bruno, vai se corrigir, mas só para vocês já saberem. Eu acho que eu escrevi uma vez para um autor que eu traduzi, que foi o Pablo Katiadjian, o primeiro livro dele que eu traduzi para a DBA, porque eu mandei para ele. Assim, ele tem uma literatura bem... Eu não sei se... Eu não gosto muito do rótulo experimental, que tem aquela piada que quando alguma coisa é experimental, a gente já sabe que o experimento deu errado, né? E eu não acho que o experimento dele deu errado. Mas é bem maluco, assim, é uma literatura bem acessível e bem maluca ao mesmo tempo. E ele tem um conto em que o cara o computador dele pega um vírus e ele tem um problema cognitivo, e daí ele acha que ele está ligado ao computador e que tem um gusano, né, que é como se fala vírus de computador em espanhol, mas também é a palavra para verme. E ele vai ficando muito louco e ele começa a perder cabelo e vai ficando parecido com um verme fisicamente, assim. E daí eu falei, cara, em português não dá pra fazer isso, porque não dá pra ficar parecido com um vírus, né? Assim, não vai crescer cristais no cara. Mas aí eu falei pra ele, tem duas soluções. A solução chata, que é a gente botar uma nota de rodapé, e a solução que daí eu queria ver se tu autoriza. Desculpa, não é o Pablo Katiadjian, é que eles são amigos, é o J.P. Zoe, que é a mesma definição. Não é experimental, é muito maluco. E a opção é a gente fazer um cara que pegou um vírus cavalo de Troia, e daí ele vai ficando, sei lá, assim, a pele dele vai ficando um pouco amadeirada, a gente pode até inventar alguma coisa juntos, assim. Ele age de maneira inesperada, assim, as pessoas acham que ele está sendo agradável, ele acaba sendo babaca. E daí ele optou por essa versão, assim, e até deu alguns pitacos de como é que a gente podia fazer a construção do personagem. Mas eu acho que foi a única vez. O Pablo Katiadjian não, o Pablo Katiadjian, eles são muito amigos, o J.P. Zoe e o Katiadjian, os dois moram em Buenos Aires, e o Katiadjian é meio, não, resolve aí, eu confio, assim. Ele é o único, acho que é o único autor que eu traduzi que eu conheço pessoalmente, e ele é muito, não, tu gosta dos meus livros, tu vai saber o que fazer. Bruno, um cara tranquilo, assim. Deixa eu ver se eu entendi, então você criou uma solução pro texto do cara e ele topou e aí rolou isso, é isso? Porque eu pensei, cara, eu vou mudar o livro, eu vou pedir autorização, não é um detalhezinho, sim, tipo, claro. Esquece, vai mudar. Não era tanta coisa, não era a história inteira, era tipo um parágrafo, assim, que era
um parágrafo novo, mas o cara disse que ele achava que era uma solução mais condizente com o livro. Assim. E quem ficou curioso para ler, esse conto foi publicado no livro Sol Artificial, de Rota Pessoa, com tradução do Bruno, pela editora DBA, em 2020. Uma coisa que pega muito na leitura de Vocês Brilham no Escuro é o quanto as personagens são comuns, palpáveis e, digamos, de realidades muito próximas da gente. Muitas das histórias lembram os causos que ouvimos de avós, por exemplo. Aqui o Bruno comenta um pouco mais sobre isso e como escritoras latinas andam se utilizando dessa tática de narrativa. Mas é um pouco uma característica dessa literatura recente latino-americana. Eu penso sempre na Mariana Enríquez, né, acho que é a minha favorita, assim. Porque não é novidade na história da literatura, mas tem algo de novidade em serem coisas que a gente vê na rua e não... Porque a gente começa a ter aquele imaginário de terror e coisa, que eu acho que até um pouco assim, da baixa autoestima do terror no Brasil e coisa, é porque sempre parece uma coisa meio importada, né? Meio, olha, é um imaginário americano, um tipo de... Tava nevando, a história começa, tava nevando, no Natal era Halloween, tinha umas abóboras, não sei o quê... Do que vocês estão falando, assim, daí parece que tudo é clichê, e daí quando traz para coisas que a gente vê no dia a dia, a Mariana Enríquez tem Nossa Parte de Noite, que foi a Elisa Menezes que traduziu. Para mim também foi um impacto muito grande, porque na época eu morava em Foz do Iguaçu, e vários lugares ali, eles mudaram de nome, mas eles são lugares específicos de Puerto Iguaçu e de Misiones ali. Então eu acho que tem algo de novidade nisso, assim, de abordar coisas que a gente sabe exatamente do que está falando. A gente vê, mas a gente, como tu disse, a gente nunca parou para pensar naquilo. Mas vocês não sentem que ela pega a gente justamente porque parece que está tudo indo bem? Eu acho que a Mariana Enríquez, você já sabe que você vai levar as pancadas e o terror vai vir com força. A Liliana, eu acho que ela me engana. Ela vai me levando, eu falo, esse vai ser mais leve. E tu? Eu concordo totalmente. Eu acho que é uma construção de linguagem, assim, ela tem algo de quase jornalística, assim. Parece que tem uma certa leveza, assim, tu vai indo, vai vendo, parece que vão te contar uma coisinha que aconteceu e daí de repente começa a morrer gente, assim. E nem sempre, né, tem um conto específico, o Caminho Estreito, que tu comentou, que ele não é o horrível, ele não é exatamente explícito, ele é um pouco atmosférico, assim, é uma coisa que a gente vai pescando coisas que... sugestões e tu vai vendo uma espécie de quase... dano é uma palavra complicada, mas um dano psíquico, assim, na narradora, que é uma coisa que vai se sugerindo um pouco devagar, assim. Quem fala agora é Daniel Martinez, professor da Universidade Federal de Santa Catarina. O Daniel é tradutor do alemão para o português e um dos livros que ele já traduziu, Divã Ocidental-Oriental, do Goethe, publicado pela editora Liberdade, recebeu o prêmio Jabuti de tradução em 2021. A minha pergunta era mais com relação à carreira de tradução. Você já traduziu também outros gêneros, tipo poesia, teatro, alguma coisa assim? Se sim, como é que foi isso? Porque você tem bastante prosa traduzida. Sim. Como é que é a tua viagem nesses outros gêneros? Poesia, na verdade as duas coisas se unem. A minha única experiência com teatro foi para uma peça que era uma série, na verdade, de peças do Felipe Hirsch, que é até aqui de Curitiba, que eles traduziram diversos textos para criar junto com o grupo, a partir daqueles textos traduzidos, um texto original, que pegava pedaços de cada um e tal. Era uma série de comédia, de peças que era a comédia latino-americana, a tragédia latino-americana, e eu nunca me lembro o nome da última, acho que era Selvageria. E daí tinha algumas coisas de poesia dentro. Então eu acabei traduzindo, mas traduzindo dizendo, olha, eu não sou tradutor de poesia, eu posso fazer, mas assim, porque era para uso interno. Eu não tenho recurso para traduzir poesia, assim, isso é uma coisa muito clara na minha cabeça, eu até gostaria de ter, mas também não é um projeto futuro. Teatro também nunca traduzi, mas eu traduzi para o teatro, nesse caso, né, mas não teatro. E até foi legal esse trabalho, porque quando terminou a peça eu perguntei, mas eu posso mandar esses textos, que eram livros inteiros, para editoras? E daí que eu traduzi o Katia Dian e o J. Pessoa, que até por isso eu confundo eles, assim, porque eles são amigos, os dois moram em Buenos Aires, e eu traduzi os dois no mesmo mês, assim, mas era um ritmo completamente insano, assim, era uma tradução meio...
traduz um livro, um pequenininho, claro, em 3 dias. Mas não consigo nem reler. Tudo bem, traduz, manda e depois relê e manda de novo. Assim. Porque eles tinham esse processo criativo meio maluco. Queria continuar sobre a tradução. Você traduz do inglês e do espanhol, e eu queria perguntar especificamente em relação a essas línguas e ao trabalho com as línguas, o que você acha que para você são as maiores questões de cada uma delas, assim? Porque cada língua tem seu, né, tem sua melodia, tem seu jeito de expressar as coisas, enfim. No caso do espanhol e no caso do inglês, o que para ti é o que você acha que te coloca para pensar, te coloca para pesquisar mais? O que você acha que em cada uma delas você reflete mais quando você vai traduzir? Eu acho que assim, pro espanhol eu acabo tendo uma produtividade maior, porque não tem tanta reconstrução de estrutura de frase. Mas o trabalho vocabular acaba sendo mais ardiloso, acho que é essa palavra. Porque eu fazia uma brincadeira que está errada em todos os sentidos, quando eu comecei a estudar espanhol, que eu dizia que não está tão errado. Que o mais difícil de falar espanhol não era falar espanhol, era se refrear de falar português, para mim, assim. Essa concepção completamente equivocada do espanhol me levou a traduzir de uma maneira equivocada no começo, que era sempre procurar um sinônimo que não fosse um cognato. E às vezes eu acabava usando palavras que destoavam digamos assim, do ritmo do texto e que eram mais difíceis do que precisava, e acabavam criando uma certa... um caráter pernóstico desnecessário, porque eu estava tentando não falar igual ao que estava em espanhol. E isso era muito ruim, assim. É uma coisa que eu demorei muitos anos para conseguir identificar esse problema e me libertar um pouco disso, assim. Então, o inglês eu sinto um pouco que tem toda a coisa de ter que, às vezes, cortar a frase, desfazer um nó e remontar ela do zero, então é mais cansativo. Mas eu me sinto um pouco mais tranquilo assim, na escolha de vocabulário, de pensar, essa palavra aqui tem essas 3 opções, eu acho que essa aqui vai caber melhor e pronto. No espanhol, a sonoridade, eu me sinto mais amarrado no autor. Assim. Do tipo, mas se ele escolheu isso, será que eu uso uma palavra que em português é mais comum? Porque isso não soa tão estranho, não é tão marcado assim. Então, quem sabe eu não mantenho essa, mas aí tu vai traduzindo e vê que vai repetir 14 vezes aquela palavra em 5 páginas. Aí tu fica, putz, mas eu acho que usar uma vez não chamava tanta atenção, mas usar 14 vai chamar muita atenção em português, vai ficar marcado. E aí eu uso muito Ctrl F ou Ctrl L, dependendo de qual é a língua do teu Word, o tempo inteiro para ficar localizar, substituir, o tempo inteiro, assim, às vezes volto atrás, nessa coisa de não entrar muito numa noia de tem um momento em que tu tem que aceitar também que não tem ninguém desconfiado de que tu não fala espanhol, assim, não, eu tô achando que esse tradutor aí, ele não fala espanhol não, olha que ele tá usando essa palavra, ele não sabe que tem, não, tipo, ninguém se importa, assim, as pessoas querem ler um texto em português que funcione bem, e que possa dizer que, eu li a Liliana Colanzi lendo esse livro e não esse, né? Então, eu acho que teve um processo de amadurecimento meu, assim, de ficar mais tranquilo com o meu trabalho e de aceitar que eu não preciso ficar fugindo do espanhol o tempo inteiro. Assim, de procurar, vou achar uma palavra, um sinônimo que só tem em português para isso daqui. Não, tudo bem ter em português e espanhol, são amigas, assim, são línguas que se dão bem. Como não podia deixar de ser Curitiba, nessa hora começou a chover e vocês vão ver um pouco da chuva na próxima pergunta. Quem fala é a Júlia Reis, como ela mesma costuma dizer, ela é uma trabalhadora da palavra. Escritora, poeta e doutora, ela pesquisou a escritora canadense Annie Carson. Da autora já publicou a tradução de Eros, do Doce Amargo. Que vai ser a nossa leitura de maio do clube. E A Beleza do Marido, que eu traduzi com ela. Os dois pela Bazar do Tempo. Duas questões, assim. Primeiro, eu queria saber se você faz algum formato, algum tipo de anotações, porque quando eu estou traduzindo eu gosto de abrir um arquivo, chamar de diário de tradução, para anotar as coisas, dar escoamento, sabe? Porque eu estou pensando, uma ideia, uma referência, alguma coisa que eu preciso fazer, se você faz algo do tipo. Se você tem interesse em paratexto, tem interesse em escrever sobre seu próprio trabalho, como que você dá escoamento nisso, ou você só entregar a tradução para você ficar satisfeito. E mais uma coisinha que
o que você entende, o que você já viveu, que você pode dar um exemplo prático, assim, de um vazamento do teu trabalho como tradutor para o teu trabalho como escritor? E a Júlia pergunta isso porque o Bruno publicou em 2023 seu primeiro livro de contos, O Pequeno Dicionário de Etimologias Alternativas, pela editora Taverna, de Porto Alegre. Eu lembro, por exemplo, quando eu fui ler A Porta, da Magda Szabó, né, no Le Mulheres, o formato dos capítulos naquele livro trocou totalmente a minha ideia de como escrever prosa, assim. Foi fundamental, sabe? E aí, um tradutor como leitor atento, assim, tem alguma coisa de forma no teu trabalho de tradutor que você falou assim, nossa, isso vazou pro meu trabalho de escritor e foi uma coisa inestimável pra minha trajetória, assim. Uhum. Tá, primeiro para texto, eu fui um pouco ensinado a traduzir, assim, evitando notas. Notas não pode, assim. Até é interessante que esse curso que a Gi deu, que eu fiz com a Letícia, a Manu também fez, era um livro sobre notas de tradução, porque chegou um momento da minha vida que eu pensei, tá, mas por que não pode, assim? Que era uma orientação muito comum de algumas editoras anos atrás, tipo, notas não. E para alguns livros faz sentido e para alguns não fazem um sentido. Então eu não tenho hábito, até eu conversei com alguma de vocês duas sobre diário de tradução. Eu não tenho hábito, mas eu estou tentando desenvolver o hábito, porque depois faz falta, a gente lembra que pensou uma coisa e não lembra mais em que livro foi, onde é que foi parar. E eu gosto de ter as coisas organizadinhas, assim, tenho um pouco de neurose com isso. E é uma coisa que eu tenho tentado fazer, assim. Mas daí eu passei a ter um interesse recente em paratextos. Primeiro porque eu vou fazer um projeto ainda esse ano de tradução que precisa ter notas. Daí ao contrário, eles querem notas porque é um texto do século XVI e tem outras traduções boas e é uma ideia de trabalho mais como pesquisa, assim, trabalho de tradução como pesquisa também. Mas para o Homem de Milho, novamente falando dele, quando eu usei a edição crítica era do maior especialista na obra do Astúrias no mundo, que era o Gerard Martin, que era um tradutor americano que também traduziu Garcia Marques. Também era amigo da galera, o Eric Nepomuceno deles, assim. Mas era horroroso o prefácio que ele escreveu para a edição crítica. Horroroso, que dizia, esta é uma obra da literária da América Latina que mais frustrou, decepcionou e fez chorar, sei lá, qualquer coisa assim, leitores durante décadas, ninguém entende esse livro. Não, calma aí. Eu não vou traduzir um livro dizendo, tipo, não lê isso aqui, é horrível. Assim, se tu achava isso, não organiza uma edição crítica, desencana, vai, traduz outro livro, planta árvores frutíferas, sei lá. E aí eu fiquei meio irritado com aquilo, e daí é uma coisa que, conforme eu fui entendendo o livro e me apaixonei pelo livro, e meu Deus, esse é o livro da minha vida, e entendi que ele não era um livro frustrante. Talvez ele fosse frustrante se tu fosse com a predisposição equivocada de eu vou entender tudo que está escrito desde a primeira linha em ordem, sem ter que pular de cabeça num caldo de bagunça aqui. Ele é frustrante. E eu preciso avisar isso para quem for ler. Assim, foi tipo a reação contrária. E daí foi a primeira vez que eu escrevi uma apresentação do tradutor. E foi muito legal, porque teve alguns grupos de leitura que muita gente falava, eu ia desistir desse livro, mas eu ficava lembrando, não era nem eu, não era nem o tradutor, eles disseram no começo que era para aguentar um pouco, e deu certo, as coisas se amarram e tal. Então é um pouco isso que me levou para o curso que a Gi deu, assim, de pensar, eu acho que dependendo do projeto, tem que ter notas, tem que ter paratexto, tem que fazer uma outra coisa. E sobre vazar para o meu trabalho como escritor, é que o meu livro é 100% um livro de tradutor, assim. O nome dele é Pequeno Dicionário de Etimologia Alternativa, e ele é um livro que parte ele parte da ideia de como uma palavra vira um falso cognato em outra, assim. Como que isso pode acontecer, mas como se isso fosse a etimologia da palavra, alguém entendendo algo errado pelo contexto e achando que uma palavra em uma língua vai ser outra coisa em português. A proposta é essa. Então eu acho que ele é um livro totalmente tradutor. Ele é um livro que foi muito auxiliado por tradutores, porque eu pedi para amigos tradutores de línguas que eu não falo para... Depois eu te explico, mas me passa uma lista de palavras em russo que soam com alguma coisa que não tem nada a ver em português, e eu usei muito esse banco de dados, assim. E ele é um livro que eu acho que, assim, não existe livro intraduzível, mas esse eu gostaria de ver, assim.
Eu gostaria de ser importante o suficiente para um maluco pensar, vou traduzir isso aí. Então porque a proposta é traduzível, mas em outra língua ele teria que ser outro livro, ele teria que lidar com outras palavras e teria que, enfim, inventar outras histórias para esses desencontros linguísticos, assim. Então eu acho que até num livro meio psicanalítico, assim, ele é um livro de tradutor, eu vou fazer um negócio aqui que ninguém vai precisar traduzir, eu sinto um pouco isso. E palmas para o Bruno. Aê! Obrigado. E esse foi o primeiro episódio do Clube do Livro Traduzido. Agradecemos ao Bruno pela participação, ao apoio do Thiago Tizô da Arte e Letra e a todas as pessoas que participaram do evento e que estão ouvindo o podcast. Acompanhe nossos encontros e leituras no Instagram, somos o @Clube do Livro Traduzido, tudo junto. O próximo episódio é sobre o livro Máquina de Leite, da escritora Silvia Molnar, traduzido por Marcela Lanius e editado pela Todavia. O Clube do Livro Traduzido é uma iniciativa das tradutoras e pesquisadoras Emanuela Siqueira e Gisele Ebersperrer. A música tema do podcast é Ocean, de Tristan Barton. Roteiro de Emanuela Siqueira e Gisele Ebersperrer. Edição, Gisele Ebersperrer. E se você estiver lendo algum livro traduzido, não esqueça de mencionar quem traduziu. Até Até logo. logo.